12, de 1 a 10, diz assim a Santa Escritura: se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isto foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não, porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que o Senhor possa nos mostrar hoje que a Tua graça é o que nós precisamos para viver. Nos ajuda hoje a entender essa palavra e nos ajuda a nos gloriar, não em nós mesmos, mas nas nossas fraquezas. Nos ensina tudo que o Senhor tem para nos ensinar, Deus, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Quem é que nunca, quando pequeno, teve um espinho no pé? Acho que ninguém, né? Aquele espinho fincado no pé, a gente andava descalço. Todo mundo, né não? Alguém não? Ou você vai pegar aquela madeira e de vez em quando vai aquela ferpa entra dentro do seu dedo. Dói, não dói? Quem aqui nunca também? Eu acho que todo mundo, né? Dói demais. Agora imagina você viver sempre com esse espinho no seu pé, ou você viver sempre com essa lasca da madeira enfiada no seu dedo. Que dor! Aqui nós estamos vendo que tem alguém feliz com esse espinho que não sai. Em qual perspectiva a gente podia dizer isso? Você com um espinho no pé ou com uma lasca no dedo enfiada na madeira ali no seu dedo, em qual perspectiva você poderia dizer que está feliz com isso? Apenas com a perspectiva do céu e da eternidade. Apenas. Alguém pode estar feliz com um espinho na carne. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Nós vamos ver aqui essa noite que o apóstolo Paulo tem algo enfincando a sua carne, machucando ele, mas ele fala que está feliz, que ele se alegra nas suas fraquezas. Por isso o nosso tema é a alegria nas fraquezas por amor de Cristo. Nós vamos ver, meus irmãos, essa noite que a graça do Senhor, ela será suficiente para que você possa encarar esse mundo espinhoso. A graça de Deus, ela é e será suficiente para que eu e você possa encarar esse mundo cheio de espinhos, que vez ou outra enfia na nossa carne. A questão é se você vai conseguir se alegrar ou não, mesmo com um espinho na carne, servindo a Deus. E isso vai depender da perspectiva, do prisma que você vê as coisas, a maneira que você vê as coisas que acontecem na sua vida. Se você tiver o prisma correto, o prisma bíblico, você consegue, assim como Paulo, se alegrar mesmo com espinho na carne. Meus irmãos, para a gente entender o contexto, Paulo ele está se defendendo. Paulo ele teve problemas com essa igreja, eu já expliquei isso aqui várias vezes com os coríntios.
Eles já tinham se reconciliado, Paulo e a igreja, mas aquela igreja ainda tinha falsos mestres, falsos apóstolos. E esses falsos apóstolos, eles diziam que eram homens que tiveram grandes revelações de Deus, grandes visões. Então Paulo, ele se defende falando de uma experiência mística e espiritual que ele teve com Deus. Ele conta uma experiência mística e espiritual que ele tem com Deus para se defender, para mostrar que ele também, ou melhor, ele tem as credenciais de um apóstolo. E aqueles homens que falavam que eram apóstolos não tinham as credenciais. Paulo, ele é interessante que ele está ciente que ele não deve falar. Parece aqui, meus irmãos, não sei se você percebeu que ele está meio constrangido, mas Paulo fala dessa revelação para o bem da igreja. Ele vai dizer que não é conveniente. O versículo 1 ele fala: ainda que não seja conveniente eu falar das visões e revelações que o Senhor me deu. Porque nós sabemos que não é bom a gente ficar falando coisas sobre nós, não é mesmo? Então Paulo fala que ele só está falando dessa revelação que ele teve do Senhor, porque a igreja precisava ouvir aquilo. Visões e revelações, meus irmãos, foram algo dados para profetas e apóstolos. Por exemplo, você talvez lembra de Moisés. Disse que ele viu o Senhor numa chama de fogo, e aquela sarça ardia e não se consumia, e Deus falou com ele naquele momento. Que visão Moisés teve! Uma das visões que eu vejo dos profetas que mais me impressiona é a visão do profeta Isaías no capítulo 6. Diz que ele viu o Senhor assentado no trono, e o louvor, ele ouviu inclusive o louvor dos céus. Como que era o louvor? Santo, santo, santo. Depois nós vemos os apóstolos que tinham também visões, revelações sobrenaturais. Por exemplo, talvez você lembre do apóstolo Pedro. Disse que ele viu alguns animais descendo o céu aberto como num lençol para ele comer, e ele ouviu uma voz dizendo: coma esses animais. Imagina, você vê um lençol descendo do céu com alguns animais, o céu aberto, e uma voz mandando você comer aqueles animais. Era Deus tratando com ele que os gentios também faziam parte do povo de Deus. Talvez você lembre do próprio apóstolo Paulo, uma visão que ele relata, que diz que ele viu uma luz do céu. Ele estava a caminho de Damasco, lembra? Em Atos capítulo 9, e ele viu uma luz do céu e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, meus irmãos, visões e revelações eram comuns para profetas e apóstolos bíblicos. Mas agora Paulo fala de uma revelação que ele não pode detalhar. Ele não detalha isso que ele viu. Ele não foi inspirado por Deus para escrever detalhadamente. Ele não pode. Tanto que ele vai falar, meus irmãos, para não se gloriar, ele fala na terceira pessoa. No versículo 2, ele parece que está falando de uma outra pessoa. Ele fala assim: conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Ele fala na terceira pessoa. Ele fala, meus irmãos, que isso aconteceu na sua vida, essa visão que ele teve há 14 anos. Veja que Paulo nunca tinha falado sobre isso. Ele guardou só para ele durante 14 anos essa experiência com Deus. Diz que ele foi arrebatado, meus irmãos, até o terceiro céu. E Paulo não sabe explicar. Ele fala assim: eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo. E daí ele fala: Deus é que sabe. Eu não sei o que aconteceu mais ou menos comigo. Se Deus me levou em corpo para lá ou só a minha alma. Ele fala: eu não sei detalhes sobre isso. Eu só sei que eu fui lá. Terceiro céu, a gente imagina o céu que nós vemos, né, as nuvens, acima as estrelas, os astros. Terceiro céu, então, a gente imagina além disso, mas não é para a gente ficar tentando calcular primeiro, segundo, terceiro. O que ele quer dizer? É que ele foi nas maiores alturas, aonde Deus está. Lembra do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus. Meus irmãos, e disse que lá o apóstolo Paulo ouviu coisas maravilhosas.
É interessante que Paulo, ele diferente das pessoas que falam que tiveram grandes revelações, veja que ele guarda para si, ele não conta detalhes. Sempre, meus irmãos, na história, alguém que diz que teve uma revelação fora da Bíblia, uma seita foi criada, um outro evangelho foi inventado. Veja que alguém que tem uma revelação de Deus, ele guarda só para si, ele não conta detalhes, ele não é autorizado para isso. Então, sempre que fora da Bíblia algum homem, alguma mulher diz que teve uma revelação, diz que viu os céus, geralmente uma seita foi criada, um outro evangelho foi inventado. Veja que Paulo não se gloria. Quem aqui já viu pessoas que tiveram grandes revelações que dizem ter, né? A pessoa se gloriando, a pessoa contando aquilo, a pessoa testemunhando sempre aquilo. Veja que Paulo não se gloria, ele não conta detalhes, ele guarda 14 anos só para si, ele não pode dizer o que ele ouviu, é algo pessoal entre ele e Deus. Tanto que ele diz, meus irmãos, que não tem nem palavras. No versículo 4 fala que ele foi ao paraíso e ele ouviu palavras indizíveis. O que é palavras indizíveis? Que não tem como dizer. Que na língua portuguesa, na nossa, ou na língua grega da época do apóstolo Paulo, não tinham palavras existentes no vocabulário, na gramática, que poderiam dizer aquilo que o apóstolo Paulo viu e ouviu aonde ele foi. Então, vamos fazer já algumas aplicações para nós até aqui. Primeiro, não dê crédito para pessoas que dizem que teve uma revelação, uma nova visão fora da Bíblia. Não dê crédito. Todas as revelações e visões que Deus quis que a gente soubesse está na Bíblia. Cuidado com pessoas que dizem ter uma nova revelação. Cuidado com pessoas que dizem ter tido uma visão, que foi aos céus. Tudo o que a gente precisa saber está na Escritura. Está vendo aqui que nós mudamos aqui? O sola Escritura era solos Cristos, né? Porque agora em outubro comemora essa reforma protestante, onde nós dizemos que sola Escritura, a Bíblia é suficiente para que eu tenha encontro com o Salvador. A Bíblia é suficiente para que eu conheça aquilo que Deus quer de mim. Nós não precisamos de novas revelações. Cuidado com quem diz tê-las. Mas, meus irmãos, mesmo não tendo detalhes que Paulo não conta, ele diz que não pode contar, porque não tem palavras que traduzem o que ele viu e ouviu. Vamos analisar que maravilha Paulo aqui nos relata. Aqui, meus irmãos, nós vemos que o paraíso é tão maravilhoso. O paraíso é tão maravilhoso que viver na vida eterna com o reino de Deus é muito, mas muito melhor do que a gente pode imaginar. A vida eterna, junto com Deus, no reino de Deus, junto com o nosso Salvador Jesus Cristo, é muito melhor do que a gente pode imaginar. Não tem nem palavras para a gente poder imaginar. Interessante que eu estava lendo esse texto e Deus encheu meu coração de esperança. Eu estava na sala e quando eu vi o apóstolo Paulo falando que tem palavras indizíveis do paraíso, eu fui correndo no quarto, falei: Sharon, fica firme com Jesus, porque o paraíso é muito melhor do que a gente imagina. Fica firme em servir a Deus sempre até o final da sua vida, porque tem coisas maravilhosas esperando eu e você. Ela assustando assim, não é que Deus está falando comigo para a pregação de domingo. É maravilhoso, meus irmãos. Mas veja que Paulo não se gloria. Uma aplicação para nós: não podemos nos gloriar se temos um entendimento das Escrituras, se temos uma vida cristã mais piedosa talvez do que outros irmãos. Não podemos nos gloriar. Paulo não se gloria das suas revelações. Meus irmãos, mas e se Deus quer me dar uma visão? Haja como Paulo, não se glorie, guarde para você e não faça uma doutrina em cima disso. Porque cuidado, grandes
revelações de Deus, como nós vimos aqui, por amor de Deus a você, Ele pode deixar que você tenha ou receba um espinho na carne. Porque talvez a gente vê esse texto e fala assim: nossa, como eu queria ter a experiência de Paulo de ir ao paraíso. Quem não queria? Mas você queria também o espinho na carne que Paulo recebeu por causa das revelações? Vocês estão entendendo? Porque ele recebeu esse espinho na carne por causa da grandeza das revelações que ele teve do céu. E eu diria, meus irmãos, ao analisar esse texto, que Deus e Satanás aqui estão ajudando Paulo. E você fala: como assim? Deus a gente sabe que ajuda a gente, mas Satanás também está ajudando Paulo? Sim, meus irmãos, ele está ajudando na maneira que Paulo não se glorie, não fique orgulhoso. Calma que eu vou explicar para vocês, porque agora nós vamos falar do segundo ponto, do espinho na carne. Ficou claro para nós qual que é o objetivo do espinho na carne? O espinho na carne, no versículo 7, vai falar qual que é o objetivo. Veja comigo: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Qual que é o objetivo do espinho na carne? Para que ele não fique orgulhoso, para que ele não se exalte. Aqui tem muitas especulações. Talvez você já ouviu e já tentou saber que espinho na carne é esse na vida de Paulo. Quem aqui nunca especulou e nunca tentou pesquisar alguma coisa? Mas são só especulações. A primeira é que ele tinha um problema físico, e esse problema físico muito provavelmente era problema nas suas vistas, porque ele deixa entender nas suas cartas que ele tinha problemas de vistas. Tanto que algumas vezes Paulo usava um amanuense. O que é isso? Alguém para escrever. Ele ditava, alguém escrevia. Talvez era um problema de vista, um problema físico. Alguns dizem que o espinho na carne de Paulo eram falsos irmãos que traíram ele durante o ministério. Ou seja, talvez uma pessoa ou pessoas pode ser um espinho na carne. Paulo vai deixar isso claro em 2 Timóteo capítulo 4, onde ele cita vários homens que causaram problemas para ele durante a sua vida. Um deles, um tal de Alexandre Latoeiro. Ele fala: esse homem me causou muitos males. Outra especulação é que Paulo, ele era lembrado ou flechado por Satanás ao lembrar do seu passado, que ele fez muito mal à igreja antes de se converter. Esse eu acho que é a menos improvável, porque ele teve um encontro tão real com Jesus, que muito provavelmente ele foi retirado toda a culpa do seu coração, do seu passado, que ele fez mal à igreja. Meus irmãos, não sabemos que espinho na carne é esse. Não me pergunte, eu não sei. Mas o que nós sabemos? Nós sabemos que Paulo se sentia como que alguém que era esbofeteado, que recebia socos desse espinho na carne. Ele se sentia humilhado por esse espinho na carne. Isso nós sabemos, está no texto claro. Nós sabemos que era como um espinho. O que espinho? Por que ele usa esse termo? Algo que machuca, algo que enfia, algo que está machucando ele. Era algo que o levou a pedir a Deus alívio. A gente vê o apóstolo Paulo sofrendo tantas coisas, e ele não pedia alívio a Deus, mas esse espinho na carne o incomodava tanto, que ele chegou a pedir a Deus alívio 3 vezes. A gente vê que o causador desse espinho era Satanás. Ele vai dizer no versículo 7 que esse espinho era mensageiro de Satanás, era causado por Satanás. Isso é importante, irmãos. Satanás, como nosso adversário, ele quer nos fazer mal, você sabia? Não duvide disso. Satanás, como nosso adversário, ele quer nos fazer mal. Não duvide disso, veja o caso de Paulo. Mas, meus irmãos, vamos trazer para nós um pouquinho agora. Você tem um espinho na carne? Eu confesso que eu tenho. Paulo pediu 3 vezes, para tirar dele.
Eu estava pensando sobre esse texto, talvez eu já pedi para Deus te aliviar e afastar esse espinho, talvez umas 300 vezes. Interessante que a resposta de Deus para Paulo é a mesma resposta para mim: Ele não me tirou o espinho. Você tem algum espinho, meus irmãos? Algo que te dói? Algo que te faz chorar? Algo que te causa vergonha? Você tem vergonha desse espinho? Você se sente esbofeteado, humilhado? Algo que te causa desânimo? Algo que você já pediu a Deus que tirasse de você e Ele não tirou ainda? Você tem um espinho na carne? Meus irmãos, esse mundo caído é um mundo espinhoso. E viver, a gente vai acabar tendo um espinho fincado na nossa carne. Esse é o mundo caído, meus irmãos, é um mundo espinhoso. Às vezes, tentar tirá-lo pela força do braço vai doer ainda mais. Não tente tirar, resolver pela força do seu braço. A gente lembra quando a gente chegava para a nossa mãe, né, que tinha um espinho, uma ferpa na mão, e daí a mãe vinha com o que para tirar? Com uma agulha. Fala: não, mãe, eu quero alívio, vai doer mais ainda. Ela vem com uma agulha para enfiar a agulha lá, para tirar da gente. Ou seja, tirar o espinho pela força do nosso próprio braço vai doer mais e não vai resolver. E meus irmãos, veja que esse texto nos mostra um confronto ao falso evangelho pregado nos nossos dias, que homens fiéis a Deus não sofrem. Sim, Paulo era um homem fiel a Deus e um homem que sofre. Quem diz que você vai servir a Deus e vai ter tudo bom, tudo sossegado, que não fica doente? Isso é mentira, isso é falso evangelho que igrejas têm pregado. Nós estamos vendo aqui um homem fiel a Deus e ele sofria. Uma vez eu vendo um teólogo que eu gosto muito, chama R.C. Sproul, e perguntaram para ele, é americano, pastor presbiteriano, já faleceu: Sproul, por que pessoas boas sofrem? Ele respondeu assim: mas não existe pessoas boas. A única pessoa boa que veio a este mundo sofreu muito pelos nossos pecados, é o Senhor Jesus Cristo. Pessoas que servem a Deus sofrem também, meus irmãos, nesse mundo cheio de espinhos. Mas veja que Deus, Ele está soberano sobre todas as coisas. As coisas que acontecem com os servos de Deus, comigo e com você, está sendo controlado. E inclusive as ações de Satanás está sendo controlada por Deus. Vamos imaginar Satanás como um cachorro bravo numa coleira, e ele está na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. Deus está soberano, inclusive sobre as ações de Satanás, quando quer nos fazer mal. Ele permite a ação de Satanás para o bem de Paulo. Você percebeu não, até agora? Deus permite a ação de Satanás para o bem de Paulo. Porque, meus irmãos, é plano de Deus ou de Satanás que Paulo não se exalte? É plano de Deus ou de Satanás que Paulo continue humilde, que não fique orgulhoso? É plano de Deus. Então, enquanto Satanás ele quer fazer mal para Paulo e quer fazer mal para nós, Deus quer fazer e faz o bem aos seus servos, às vezes inclusive usando o próprio diabo. Deus permitiu, meus irmãos, ou permite o espinho na sua vida, na minha vida, na vida de Paulo, não é porque Ele não te ama. É muito pelo contrário. Deus permite o espinho porque Ele te ama. Por isso Ele permite o espinho. Porque, meus irmãos, se Paulo fica orgulhoso com as revelações que ele teve, se ele se exalta, isso ia arruinar a vida de Paulo diante de Deus, inclusive o seu ministério. Veja que Deus está cuidando da vida de Paulo ao permitir que aquele espinho continue na vida dele. Porque se ele fica orgulhoso, o ministério dele seria arruinado, meus irmãos. Por quê? Em Provérbios 16:18 diz o seguinte: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Deus, sabendo disso, mantém Paulo humilde, usando inclusive Satanás que queria fazer mal para Paulo.
Então coisas ruins acontecem na vida dos crentes, dos servos de Deus. Não é porque Deus não nos ama, é pelo contrário, é justamente porque Ele nos ama. Deus estava protegendo a vida de Paulo e permitindo que algo machucasse ele, permitindo que ele fosse humilhado, permitindo que ele fosse esbofeteado, porque Deus estava protegendo Paulo contra a soberba. Paulo escreveu isso depois em Romanos 8, 28, vocês lembram? Aqui ele experimentou isso, em Romanos 8, 28 ele escreve sobre isso, porque ele fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja que a teologia de Paulo passa também pela sua experiência. Ele sabia que tudo que estava acontecendo com ele era Deus cooperando para o bem dele. Mas, meus irmãos, isso não significa que nós não podemos orar pedindo a Deus alívio. Como eu perguntei se você tem algum espinho na carne, como eu tenho, nós podemos sim pedir alívio a Deus. Até porque um dos propósitos dos espinhos na carne, das aflições dessa vida, é nos levar mais perto de Deus. Quem aqui, como eu, quando está passando por algum problema, ora mais? Todo mundo, né? Fica mais humilde, busca mais a Deus. Então nós vemos que nós podemos sim pedir alívio a Deus. Podemos e devemos levar todas as nossas aflições a Deus em oração. Ele sempre vai responder a gente, mas às vezes não como nós esperamos. Paulo vai dizer, Deus vai responder melhor do que a gente espera. O que Deus diz a Paulo? O que Deus diz a ele, meus irmãos, quando ele pede alívio? Versículo 8: 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você. A minha graça te basta, em outras versões. A graça de Deus, meus irmãos, em Salmo 63:3, diz que ela é melhor do que a vida. Veja que Deus não promete tirar todos os espinhos da nossa vida, mas Ele promete a graça. A graça, ela será, meus irmãos, então suficiente para nós vivermos todo momento, todo problema, todo espinho. A graça, que é esse favor de Deus, esse auxílio de Deus, o amparo de Deus. Não há nenhum momento, meus irmãos, que os servos de Deus não contem com a graça de Deus. Todo momento da minha vida, da sua vida, nós vamos contar com a graça, com o amparo, com o auxílio do nosso Deus. Aleluia! Interessante que Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, ele fala sobre isso de uma maneira real. 2 Timóteo 4, 17, ele fala assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Veja que quando Paulo foi na sua primeira defesa, não tinha nenhum crente ali que ele evangelizou do lado dele, não tinha nenhuma igreja ali do lado dele, todos abandonaram Paulo. E ele vai dizer em 2 Timóteo 4, 17: mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. Paulo abandonado por todos, mas a graça de Deus, o próprio Deus estava com ele quando ele foi abandonado por todos. Irmãos, muito provavelmente você tem um espinho na carne, e Paulo agora começa a chamar esse espinho na carne de fraqueza. Isso me leva a pensar, inclusive, que a nossa propensão, a inclinação para algum pecado específico, talvez pode ser também um espinho na carne, porque Paulo agora chama o seu espinho de fraqueza. Às vezes a inclinação para algum pecado é um espinho na carne. Sabe aquele pecado que você quer vencê-lo? Aquele pecado que você não quer praticar mais, que você odeia aquele pecado, e você às vezes é vencido por ele. É uma fraqueza, é também um espinho na carne. Mas o Senhor diz para você essa noite, meus irmãos, assim diz o Senhor para mim e para você essa noite: a minha graça basta para você.
A graça de Deus basta para qualquer espinho. Mas agora, meus irmãos, com o entendimento correto, eu quero levar você a pensar como Paulo e a mim, que há alegria no meio dos sofrimentos e fraquezas e espinhos. Por quê? Porque Paulo vai dizer agora no versículo 10, acompanhe comigo: por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo está dizendo, meus irmãos, para nós hoje, Deus está dizendo para nós hoje que a gente pode estar alegre, que a nossa fraqueza, ela nos coloca no nosso devido lugar. Porque nós temos a tendência, por causa do nosso coração caído, de achar que nós podemos alguma coisa, de achar que nós somos fortes. Mas a nossa fraqueza nos coloca no nosso devido lugar. A nossa fraqueza nos leva a buscar aquele que é forte. Então, às vezes, Deus tem que nos humilhar para que nós sejamos colocados no nosso devido lugar, fracos, que precisa de um Deus forte. Se um problema, meus irmãos, te levou a orar mais, se algum espinho na carne, alguma fraqueza te levou a buscar mais comunhão com Deus, esse problema, na verdade, foi uma bênção na sua vida. Estão entendendo? Se alguma fraqueza, algum espinho na carne, alguma tribulação te levou a orar mais, te levou a buscar a Deus, te levou a ter mais comunhão com Deus, buscando esse Deus forte na sua fraqueza, isso foi uma bênção na sua vida, na verdade. Porque ele vai falar: quando sou fraco, então eu sou forte. Quando eu vejo a minha fraqueza, eu busco mais a Deus, eu confio mais em Deus, e essa é a força dos servos de Deus. A força dos servos de Deus não está no nosso conhecimento, na nossa força. A nossa força está no Senhor, que é forte, porque nós somos fracos. Paulo chega a dizer, meus irmãos, que sente prazer, no versículo 10: por isso sinto prazer nas fraquezas, porque as suas fraquezas levam ele a ter mais comunhão com Deus. Porque ele sofre por amor de Cristo, e quando ele sofre, ele vê a ação de Deus nele e através dele. Então Paulo vai falar por amor de Cristo, por amor de Cristo. Por isso o tema que eu coloquei: alegria nas fraquezas por amor de Cristo. Sempre que a gente fala por amor de Cristo, a gente tem que refletir se nós amamos o Senhor Jesus. Sempre que eu vejo alguém falando que ama a Cristo, como nós cantamos João capítulo 15, que fala que se alguém me amar, será amado do meu Pai. E Paulo está falando aqui agora que ele se alegra, meus irmãos, em tudo que ele passa na vida dele por amor de Cristo, a ponto de devotar a vida dele para que mesmo com espinho na carne ele consiga louvar a Deus. Ou seja, tudo na nossa vida, meus irmãos, na sua, na nossa, tem que contribuir para a glória de Deus, para o bem da igreja, para o progresso do Evangelho. Por isso Paulo está alegre, porque ele ama Jesus Cristo. Você e eu, meus irmãos, será que a gente poderia dizer o versículo 10 essa noite? Será que a gente poderia dizer que nós temos prazer nas fraquezas? Vamos trazer agora a Bíblia para nós, vamos ler a Bíblia agora contra nós. Será que a gente poderia dizer que nós temos prazer nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo? Talvez não. Qualquer fraqueza a gente desanima. Insulto? Não, a gente não aguenta um insulto, meus irmãos. A gente não aguenta falar nada de nós, a gente não aguenta nenhum insulto. A gente, quando é insultado, a gente na verdade quer vingança. A gente quer justiça própria, mostrando o nosso coração cheio de orgulho e justiça própria. A gente não aguenta os insultos por amor de Cristo. Privações por amor de Cristo? Não.
Privações pela minha carreira, privações pelos meus projetos, privações pelos meus filhos, eu aceito, mas por amor de Cristo, não, não, não. Perseguições, alegria nas perseguições por amor de Cristo, não, não, não. Teve alguém que falou assim para mim: você vai para a Índia, ela está lá na 11º da lista das perseguições. Sim, meus irmãos, nós devemos nos alegrar por amor de Cristo nas privações, nas perseguições por amor a Ele, nas nossas fraquezas, se somos insultados, nas angústias. Nós temos que começar a evoluir para que o nosso cristianismo seja como o versículo 10, um cristianismo mais maduro. Por quê, meus irmãos? Porque quando nós somos insultados, quando nós somos perseguidos, angustiados por amor de Cristo, nós vemos a nossa fraqueza e buscamos aquele que é forte, e passamos tudo isso por amor de Cristo, porque Ele é digno, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos salvou naquela cruz, porque o seu sacrifício foi perfeito por nós. Então agora, como Ele nos amou, nós devemos agora ter alegria em sofrer privações, insultos, angústias, perseguições, por amor a Ele. Ele é digno, Ele merece. Por isso que Paulo fala que está alegre. Meus irmãos, concluindo, quero concluir agora com vocês e chamar a sua atenção para essa conclusão. Contente-se com as Escrituras. Ela é a revelação final e segura. Deus deu essa revelação para Paulo, mas deu também um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse. Deus ama os seus servos, meus irmãos, por isso, às vezes, Ele não tira o espinho. Ele não promete tirar todos os espinhos, mas Ele promete o que nós vimos? Que nesse mundo espinhoso, a graça dele será suficiente para cada momento da nossa vida. A graça do Senhor basta para nós. E se alegre então nas fraquezas. Quando você vê a sua fraqueza, busque aquele que é forte. Se humilhe diante dele, busque aquele que é forte, fazendo tudo por amor de Cristo, sofrendo tudo por amor de Cristo, recebendo os espinhos desse mundo e não murmurando e continuando firme na fé por amor de Cristo. E que eu, você, meus irmãos da igreja, busquemos fazer tudo por amor de Cristo, e inclusive nos alegrar quando sofremos por Ele, porque nunca terá um desafio tão grande para nós que a graça de Deus não seja suficiente para nos ajudar a passar por essa tribulação. Eu creio que hoje é um dia importante para a gente